Olá, sejam bem-vindos ao Economia SC Podcast, uma iniciativa do Economia SC com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. E hoje a gente recebe Jean Radins, gerente de tecnologia e novos negócios da Unimed Blumenau e coordenador do Núcleo de Inovação da CIB. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje, quero que tu comece a falar um pouquinho aí da tua trajetória, né, principalmente aí antes da Unimed, e do teu interesse aí no campo da inovação. Ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela participação aqui, pelo esse momento. E a minha trajetória dentro da área de tecnologia, inovação e inteligência artificial, ela começou muito jovem ainda, né? Quando eu resolvi estudar computação. Trabalhei muito tempo numa empresa de desenvolvimento de software na área de farmacêutica. Uhum. Depois eu trabalhei numa operadora de plano de saúde em Florianópolis por muitos anos, né? Foram 10 anos lá. Passei por uma outra grande empresa do setor de tecnologia também da região de Florianópolis por mais 2 anos. E quando eu comecei a estudar na área de inteligência artificial. Então, foram algum período ali de implementações e coisa, e no final, agora fazem quase 5 anos, estou em Blumenau, trabalhando na Unimed Blumenau, responsável pela área de tecnologia, inovação e a parte de ciência de dados também. Uhum. Então, Nesse processo teve aí um mestrado também em sim, inteligência artificial. De qualquer forma, é um assunto, né, inteligência artificial não tanto, mas é um assunto que veio agora com mais força, né? uhum. E você já se antecipando, estudando o assunto nesses últimos anos, acredito. Como tu vê eh, esse assunto vindo à tona agora, principalmente, né, durante e pós-pandemia? Então, inteligência artificial é um assunto já bem antigo, na verdade, né? Da década de 50, quando surgiram os primeiros algoritmos de inteligência artificial. Mas naquela época a gente não tinha recurso computacional para isso. Então, eram os algoritmos, os matemáticos desenvolveram, mas a computação não estava evoluída para tal. O que que acontece? Nesse momento, nós estamos vivendo o ápice da inteligência artificial para toda a sociedade. Então, algo que foi disseminado e todos ficaram sabendo, principalmente através do chat GPT, que é a ferramenta no qual a gente conversa e fica em dúvida se é um humano ou se é a máquina, né? Uhum. Então, ficou mais conhecida nesse momento por causa da solução no qual ela é implementada, mas ela vem sendo usada e trabalhada já nas empresas e em soluções, em startups, no processo de inovação como um todo, já há muito tempo, muitos anos, né? Então, a diferença é que no passado você tinha que ter muito recurso computacional, ou seja, dinheiro para comprar máquinas, e hoje se tornou muito mais acessível. Uhum. Então, os algoritmos começaram a ser mais usados, né? Uhum. O que eu vejo hoje no mercado ainda é um gap muito grande entre saber o que que é inteligência artificial e o que de fato ela traz de valor, Uhum. né? Isso é o desafio hoje do mercado, na minha visão. Então, o mercado usa esse chavão, inteligência artificial. Você pode observar que as propagandas hoje, todas elas, quando podem, incluem o tema inteligência artificial, né? É como se no passado, quando foi, como comento, né, a energia elétrica está no passado como a inteligência artificial está hoje. Então, é um acontecimento assim que com a inteligência artificial vai poder fazer muita coisa. Então as pessoas sempre estão tentando dizer assim, ó, eu tenho um motor e ele é elétrico. Ah, eu tenho uma ferramenta e ela usa inteligência artificial. Então tudo está querendo ficar associado à inteligência artificial. E o mercado está colocando isso de tal forma que nem tudo que está sendo falado está embarcado com inteligência artificial, Uhum. né? E isso prejudica para quem de fato está desenvolvendo e fazendo algo inovador nesse sentido. Então, tem que ter um conhecimento, uma maturidade ainda, as pessoas saberem distinguir o que de fato é inteligência artificial, o que que é sistema, o que que é lógica, o que que é uma programação simples Uhum. e o que de fato está trazendo valor diferente, né? Acho que Uhum. esse é o ponto.
Olhando para o cenário aqui de Blumenau e região, né, já que tu está inserido pelo menos há 5 anos, e como coordenador do Núcleo de Inovação da Associação Empresarial de Blumenau, a CIB, quais são as principais discussões que norteiam o grupo e o que de ações vocês promovem dentro do núcleo? O Núcleo de Inovações da CIB, ele tem o propósito de juntar pessoas associadas à CIB para discutir a inovação, né? A inovação hoje, ela não se entende que não é uma área, que não é responsável em levar a inovação para toda a empresa ou para uma área de negócio ou para um produto, né? A inovação ela é transversal. Ela está na área jurídica, ela está na área financeira, está na área contábil, está na área de marketing, na parte de vendas, em todos os setores pode ter inovação. Então, dentro do núcleo da CIB, o nosso propósito é compartilhar inovações que alguém já desenvolveu, para a gente ter isso como case e aprender, e os erros que são compartilhados também dentro desse processo de inovação. Inovação é você fazer algo diferente daquilo que você sempre fez. E ali tem muitos erros, né? E é interessante quando a gente compartilha aquilo que dá certo, mas mais interessante ainda é compartilhar aquilo que deu errado, Uhum, para as pessoas não repetirem os mesmos erros, né? Então, o propósito do grupo é isto, além de visitas técnicas, visitar locais que desenvolvem processos inovadores, métodos inovadores, inovadores ou disruptivos, para que o mercado possa aprender com eles. Então, uhum. esse é o núcleo de inovação. Tem algum exemplo recente que vocês tenham discutido que foi algum case interessante? E também eu queria que tu comentasse sobre, o conceito em si da inovação, que não necessariamente está ligado a um computador, né, que muitos confundem essa ideia. Legal, legal. Primeiro sobre o case que a gente foi visitar, final do ano passado, um case muito bacana de processo de inovação, desenvolvido 100% na região de Blumenau, né? Então, uma empresa daqui desenvolveu todo o sistema de resfriamento do Allianz Parque de Pomerode, né? Hum. Então, a gente vê um parque lá temático, né, com neve o ano inteiro, e aquilo produz um gelo incrível, se eu não me engano, é -5, -6, -9 graus dentro daquela câmara, e é algo desenvolvido por uma empresa 100% blumenauense, né? Então, a gente foi visitar lá na prática como isso foi implementado, como foi desenvolvido, como aquilo não é tóxico, como aquilo não é prejudicial à saúde, como que aquilo ali é desenvolvido 24 horas, 7 dias por semana, com higiene, com limpeza e com tudo mais. Todas as máquinas que estão desenvolvidas ali para que aquilo funcione para um público poder se divertir e passear por ali. Então, esse foi um dos cases que chamou bastante atenção e é daqui, né? Da nossa região, da nossa cidade. Você perguntou sobre a questão do que é inovação, né? Uhum. Então, na minha visão, tem vários conceitos, né? Inovação é fazer algo diferente daquilo que sempre foi feito, né? E assim, não precisa ser algo disruptivo para ser inovação. Disruptivo é inventar uma coisa do zero, né? Um foguete que pousa de ré, como eu falo. Isso é disruptivo, não existe no mercado. Uhum. Mas existe muita oportunidade de inovação, de melhorar o dia a dia das pessoas, de melhorar aquilo que precisa ou pode ser melhorado para que a gente ganhe tempo, mais, mais facilidade, custo, enfim, diversas variáveis que a gente pode elencar como ganhos, né, Uhum. dentro desse processo. Então, tudo aquilo que pode ser melhorado ou reinventado para fazer a mesma coisa de forma diferente, no meu ponto de vista, é uma inovação. Sim. E última pergunta sobre a CIB. Hoje são quantos, nucleados e que tipo de empresa vocês buscam atrair para dentro do núcleo? Hoje, vou começar da última parte. O que a gente busca hoje para o núcleo de inovação é pessoas que queiram compartilhar e aprender sobre inovação, independente do tamanho, do porte da empresa, que seja nucleada a CIB, que venha compartilhar algo de inovação com a gente, né? Então, nós temos gente do setor imobiliário, gente do setor têxtil, gente
do setor metal mecânico, então, da mais variado possível, né? Empresas grandes, pequenas, profissionais autônomos, temos todos os portes de profissionais e tamanhos de empresa também. Hoje, no nosso núcleo, mais ou menos 30 pessoas participam do núcleo, né? Então, é uma diversidade bem grande e muitas ideias são compartilhadas. A gente, já por um ritual, sempre no início da reunião, a gente faz um minuto da inovação. Então, cada um apresenta o que está fazendo dentro da sua empresa em termos de dentro de um conceito do que ela entende como inovação. E é incrível o que as pessoas estão fazendo nas suas empresas, nos seus negócios, na sua iniciativa, na sua consultoria. Então é bem legal, bem bacana. É uma troca de experiências assim muito gratificante. E aí as reuniões elas acontecem todo mês, quinzenalmente, Todo semanalmente? mês. Todo mês? Geralmente na segunda sexta-feira de cada mês, né? Uhum. Quem quiser mais aí informações, entre em contato com a gente, que a gente passa o calendário, a programação desse ano que está toda já fechada já. Já, principalmente visita às outras empresas, né, Sim, como tu comentou, e reuniões que estão previstas lá na sede. exatamente. Especificamente na Unimed Blumenau, que é uma das patrocinadoras e tem um espaço como residente aqui no Centro de Inovação, quais são as principais inovações que vêm sendo implementadas dentro da própria Unimed? Bom, como eu falei, inovação é algo bem amplo, né, e pode ser interpretado de várias formas, mas um dos programas que fomenta a inovação nas pessoas dentro da Unimed Blumenau, a gente intitula de programa chamado Desbloqueia. Então, é o nome que a gente deu para esse programa, no qual todas as pessoas, todos os colaboradores da Unimed Blumenau podem participar de alguma forma de inovação. Então, elas dão ideias para serem solucionadas no seu processo, no seu dia a dia ou em outras áreas da empresa também. Ela passa por um processo de triagem, tá? Então tem um comitê que avalia essa ideia e se ele estiver dentro de 3 pilares daquilo que a empresa determina para ser uma ideia inovadora, ela segue com uma mentoria do projeto do Desbloqueia. Feita essa mentoria, no final, essas pessoas, ao desenvolver as ideias, as soluções que elas estão propondo, elas entregam e apresentam para um comitê para poder ser avaliado com uma nota específica e essa nota vira uma pontuação no final do projeto. Então, a, o resumo disso tudo é: as pessoas recebem uma pontuação e as pessoas com maior pontuações são premiadas no final do ciclo, né, que é a cada 12 meses, Uhum. com as melhores ideias. Então, tem um grupo, uma premiação para pessoas e uma premiação para as equipes, os grupos, né? Sim. Então, como uma pessoa participa de mais um grupo, então ela às vezes consegue alavancar mais pontos. Esse é um modelo no qual a gente está trabalhando para fomentar a criatividade daquelas pessoas que sabem dos problemas no seu dia a dia, sabem como podem resolver e às vezes não têm oportunidade porque não tem tempo, porque tem várias coisas para serem feitas, reuniões, agendas, atendimentos, e hoje o programa permite dar esse espaço para as pessoas desenvolverem aquilo que elas têm de ideias dentro da empresa. Uhum. Do tempo de dos colaboradores, colocarem uma ideia na mesa até essa premiação final, leva em torno de meses, de semanas? Como que funciona na prática? Na prática, nós dividimos as ideias em ideias simples ou complexas. Hum, Então, ideias simples são ideias rápidas de serem implementadas, ideias complexas até 6 meses para serem implementadas. Então, a ideia simples, às vezes 2 semanas, 3 semanas, né? Então, são ideias bem tranquilas de serem resolvidas, mas que no dia a dia alguém tem que pegar e resolver para que possa ser alterado aquilo ali, para ser mudado, para fazer diferente, né? uhum, Posso dar um exemplo de uma ideia, de um simples fato de receber uma mensagem por rádio, né? Nome de uma rua por rádio, por exemplo, ou de você receber ela por escrito, né? Qual que é a chance de interpretação ser equivocada por escrito? Muito menor do que você ouvir e interpretar diferente por rádio por alguma voz. hum, Então, foi uma ideia, né? De vez de receber a chamada de emergência por rádio, receber por um canal de comunicação por escrito, né? uhum. Então,
É uma ideia, é uma solução muito Essa prática. seria categorizada em simples Simples. ou e algum exemplo de complexa tu pode compartilhar, não? A complexa, posso dar um exemplo de um desenvolvimento de um portal com vários tratamentos para uma determinada doença que precisa ser classificado, categorizado, desenvolvimento do portal e tudo mais. Então, se torna algo bem mais complexo, mais avançado. Então, a gente classifica ela num outro molde e aí o processo de design thinking vai explorando e trabalhando na mentoria para que possa ser algo bem sólido na construção com bastante propriedade, né? Sim. Então, é um ponto que as equipes ganham com esse trabalho também, é um aprendizado, né? Um aprendizado de fazer um pitch, aprendizado de aprender uma metodologia, design thinking, o processo de venda e convencimento das pessoas que estão envolvidas. Então, as equipes saem com algo a mais daquilo que elas, de quando elas entram no projeto, no programa. Sim, o projeto ele roda desde 2021, Exato. e aí vocês têm alguma média de quantas ideias são propostas por mês ou anualmente? Sim. Nós começamos em 2021, no meio da pandemia, então foi bem devagar assim o processo, até porque as pessoas não tinham muito envolvimento, a gente não conseguiu trazer presencial, estava tudo online, enfim. 2022 já foi menos tímido, né? A gente já teve um volume mais expressivo e 23 a gente fechou aí com basicamente 10, 15 equipes disputando os primeiros lugares dentro do processo de inovação do programa Desbloqueia. Então, destas 10, 15 equipes, nós selecionamos três através de um processo de votação, Uhum. no qual a gente convidou pessoas externas, a própria diretoria da empresa e o nosso diretor-geral, para fazer as avaliações daquelas ideias, né? Então, com isso, a gente classificou, ranqueou e as pessoas foram premiadas pelas categorias que a gente entende como mais importante. Uhum. De qualquer forma, a gente comentou antes que esse tipo de ação, né, principalmente quando toca no campo de intraempreendedorismo, que dá abertura, né, para Hum. colaboradores falarem suas ideias, né, mostrarem que pode melhorar de alguma forma. No campo da saúde, acredito que não tenha tanta abertura para esse tipo de ação, e a Unimed acabou encabeçando aí, né, essa iniciativa. Tu vê que tem outros exemplos no mercado ou de fato a Unimed Blumenau vem aí colocando sendo pioneira, né, nesse sentido? Não, aqui na região de Blumenau temos várias empresas, grandes, médias e pequenas, fazendo algo muito legal em termos de inovação com as pessoas, com os colaboradores, nesse processo no qual, parecido com o que eu expliquei aqui. Uhum, Mas dentro do segmento de saúde, eu acredito que a Unimed esteja fazendo algo muito grande, porque a quantidade de frentes de trabalho que são utilizadas, né, os stakeholders envolvidos, né, você tem clínica, tem hospital, tem laboratório, tem centro de imagem, pronto atendimento envolvido, então são várias frentes que a gente discute para poder achar soluções dentro desse projeto, desse programa. Então, acredito que na área da saúde, esse impacto que isso traz para a sociedade como um todo, eu acho que a Unimed é propulsora desse movimento, né, uhum, pelo volume e impacto, principalmente, tá? Então, como a gente tem um market share bem representativo na nossa região, as ações que a gente desenvolve, elas acabam impactando uma cadeia gigantesca. uhum, E isso é muito legal porque, primeiro que a gente sabe das oportunidades que a gente tem para melhorar, né? A gente está envolvendo outras pessoas, né? E é nosso desejo e sonho dentro desse projeto, dentro desse programa chamado Desbloqueia, que a gente faça isso um dia com os médicos, um dia com os clientes, um dia com as grandes empresas, assim uhum, como a gente está fazendo hoje com os colaboradores. uhum, Então, a ideia é expandir isso sim. para que a gente possa desenvolver e ouvir as ideias e construir junto a essas ideias que vão surgir para que a gente traga soluções novas e inovadoras. E agora, usando um pouco da tua expertise, né, enquanto você foi aí estudante do conceito de inovação, inteligência artificial, como a inovação ainda pode ser mais explorada no campo da saúde e como a inteligência artificial se encaixa nesse contexto? A saúde ela tem desafios muito grandes aí, pelo que a gente vem acompanhando no mercado
fora do Brasil, mundial, né? Uhum. Em termos de tecnologia. Primeiro que as indústrias de pesquisas, elas estão começando a usar, algumas já usam, né? Mas muitas estão correndo ainda para chegar no nível de maturidade com a inteligência artificial. A gente vai para o ramo farmacêutico. A indústria farmacêutica está usando agora a IA e todo o seu processamento com biogenética, bionanotecnologia, enfim, diversos temas que a gente não vai entrar e conversar todos eles agora, mas a seu favor com o uso da inteligência artificial. O que antes demorava anos de pesquisa humana, hoje com algoritmos você consegue desvendar padrões, comportamentos, cruzamento, DNA, enfim, e simplificar uma pesquisa de um novo medicamento, por exemplo. Então, isso traz custo, né, menor custo para as empresas e para os clientes, traz tempo menor tempo para todo esse processo de exploração, análise, investigação, efeitos colaterais, e a sociedade com menos doenças e porque consegue tratar antes, né? Uhum. Então, é só um exemplo da indústria farmacêutica, mas a gente está acompanhando as pesquisas na área médica. Então, a própria robótica, que vem usando a inteligência artificial para fazer cirurgias e tudo mais, isso está avançando numa velocidade exponencial. Acredito que, por isso, nós vamos ter grandes transformações nesse mercado ainda a curto, médio prazo. Então, dentro das perspectivas futuras, né, existe uma tendência muito grande de investimentos em relação a essa alavancagem da inteligência artificial na saúde, tanto para a parte médica, como também para a parte de administração, processos e plano de saúde, enfim, gestão do plano de saúde como um todo. Então, tem muita oportunidade ainda, né? Uhum. Nós estamos desenvolvendo muita coisa dentro da própria Unimed Blumenau com inteligência artificial. A gente tem hoje um know-how bem interessante dos processos, do negócio. E quando a gente traz esse conceito da IA, essa metodologia, esse poder computacional, a gente, tomando isso, a gente está desenvolvendo produtos bem interessantes, né? Uhum. Então, hoje nós temos uma equipe interna desenvolvendo essa parte de inteligência artificial, Uhum. melhorando nossos processos, estamos simplificando muita coisa que a gente precisa de pessoas conferindo e deixando a inteligência artificial tomar a decisão. Essa equipe alocada dentro da Unimed Blumenau, focada no desenvolvimento de IA, ela existe desde quando? É recente? Já tem alguns anos? Nós desenhamos em 2019, 2020 essa área, 2020 ela foi concebida e começamos a contratar pessoas para esta área. E Anteciparam um pouco a pandemia de exato, qualquer forma e exato. deram o Inclusive primeiro na passo. época da pandemia a gente fez previsões, a gente fez cálculos estatísticos, matemáticos para ajudar na questão de leitos, UTIs e tudo mais. E a gente teve uma assertividade bem boa. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento tenso com relação à dengue, Uhum. e a IA está novamente ali trabalhando nas projeções e previsões de atendimentos e situações que estão acontecendo. Estamos tendo uma assertividade bem boa, acompanhando diariamente nisso aí, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas estamos acertando, né? E infelizmente os números são bem altos, né? Então, isso vem se comprovando em relação à dengue. Uhum. Então, onde é que a gente coloca isso na prática? Né? No nosso volume do pronto atendimento, no volume de estoque de medicamentos, de tudo que a gente precisa ter. Então, são alguns dos exemplos aí no qual a gente consegue se precaver para que nada falte e que o atendimento possa ser realizado. E aí vocês vão aprimorando ela de acordo com as novas demandas que vão Exato. surgindo. Né? Tem alguma outra área que tu possa dar como exemplo que vocês têm implementado a IA? Sim, nós temos hoje processos de IA rodando em análises de contas médicas, né, que é o processo de um operador de plano de saúde, faz parte desse escopo. E o que era feito por pessoas, né, analisando o registro de uma cirurgia, por exemplo, conferindo, né, a quantidade de insumos que foram feitos na cirurgia, hoje a gente consegue, com 98% de uma acurácia, fazer isto no processo via inteligência artificial. Uhum. Então, esse é E um os exemplo. ganhos são principalmente tempo, né? A gente De tem recurso. tempo, padronização na interpretação, a gente consegue fazer com que todo o fluxo seja
feito em segundos, né? Que antes demorava e tinha uma fila e demorava para processar. No outro lado que eu posso falar também, no processo de autorização, né? Quando a gente pede uma cirurgia para anemia blumenau, quando a gente pede um exame complexo, geralmente precisa ser analisado o contexto, né? Para ver se faz de fato faz parte do contexto daquele exame. Então, hoje a IA também já consegue ajudar nesse processo, também já simplificando o tempo e fazendo com que a autorização seja mais rápida. A gente não implementou isso em 100% do processo ainda, Uhum. mas gradativamente a gente vai aumentando esse leque para que a IA possa fazer as decisões, né? Eu ia mesmo perguntar, tem alguma área que ainda não tem a IA implementada, e aí qual seria? E em termos de porcentagem, assim, sei lá, 50% da Unimed Blumenau tem alguma aplicação de IA, quanto seria, mais ou menos? Da empresa inteira, se eu for elencar as áreas que estão usando inteligência artificial, são bem poucas, Uhum, tá? Onde é que a gente focou? A gente focou onde a gente consegue impactar da melhor forma possível o nosso cliente. uhum, Então, dentro do processo de autorização, dentro do processo de conta, são duas áreas que passa tudo do cliente lá dentro, a gente está focando para ganhar mais agilidade. Então, o que eu posso dizer hoje, por exemplo, todo o processo de autorização que precisa de uma análise humana, 50% daquilo já é feito por uma IA, uhum, né? Isso no início a gente deixou em paralelo com os humanos. Então, a máquina fazia e o humano conferia. Quando a gente teve 100% de certeza que a máquina está certa, a gente entregou muita coisa para a IA já tomar decisão. Então, ali a gente ganha muito tempo, né? Então, essa é a nossa prioridade hoje, até porque são milhares de autorizações por dia, uhum. então é fluxo muito grande, volume muito grande, então poucas áreas com grande impacto. Esse é o nosso foco hoje para implementar a inteligência artificial. Mas, neste momento, estamos desenvolvendo a IA para a parte de imagem, para leitura de imagens, né? Então, tu vai pedir uma autorização pelo nosso chatbot, por exemplo, você hoje, tem que digitar o número da carteirinha. A gente vai tirar uma foto da carteirinha e a IA vai interpretar os números daquela imagem que você mandou. Então, a gente está evoluindo para uma outra camada agora, para também simplificar o processo do cliente. Esse é o nosso alvo no momento. Quando que a gente pode ter o lançamento dessa solução? Porque eu achei ótimo, né, eu sou a pessoa que não gosta de digitar nada para formulário e tirar a foto vai ser muito melhor, Em breve. Não em quero breve. dar prazos ainda, não sei quando o vídeo vai ser postado, então, quem sabe até a postagem dessa gravação aqui, a gente possa ter já na prática nosso chatbot respondendo isso da maneira digital. Sim. Agora, de novo, né, um pouquinho mais da tua visão pessoal, na tua avaliação, como o Blumenau se destaca no campo da inovação e ainda como pode melhorar, né? Já que está em contato aí com diversas empresas, diversos segmentos e portes, acho que tu já pode ter uma opinião mais formada sobre. O Luminal tem muitas ações, né, em termos de inovação, em termos de inteligência artificial, são vários cases, às vezes internacionais, que a gente conhece, é, algumas vezes através dos movimentos, como aqui no Centro de Inovação, a gente participa dos eventos, conhece soluções, outras pessoas são apresentadas. Então, aqui é um polo no qual a gente se encontra, né, para poder saber o que está sendo desenvolvido. Mas o Centro de Inovação é um dos polos, né? Uhum, Precisa de mais encontros como o que é proporcionado aqui para que a gente possa conhecer. Muitas vezes a gente vai em eventos em São Paulo, fora da cidade, em São Floripa e tudo mais, e a gente acaba descobrindo uma solução que é daqui de Blumenau. uhum, Isso acontece bastante. Então, legal que Blumenau ela tem muita coisa sendo construída, né? Independente do segmento é referência, e sempre foi referência em outras décadas já na indústria e tudo mais, e vem conquistando seu espaço, na minha visão, no processo de inovação também. Precisamos apenas juntar as ideias para a gente conhecer o que está sendo feito em Blumenau, assim como a gente faz aqui no Centro de Inovação. Precisa mais disso, né? uhum. Da minha opinião. Uhum, essa é a evolução. Para finalizar, eu ia justamente pedir uma fala tua, porque de fato a Unimed Blumenau abraça a iniciativa de se aproximar com o CIB, né, com essa visão de estar perto das soluções. E o que de fato vocês buscam aqui no espaço e como você vê a importância do CIB para o ecossistema? Bom,
A Unimed Blumenau possui um espaço aqui dentro, fica no primeiro andar, e o objetivo desse espaço hoje é estar bem próximo de todo o ecossistema, né? Uhum. Quando a gente trouxe a Blumenau aqui para dentro do CIB, a ideia era compartilhar problemas para que a gente pudesse achar soluções no mercado, né? Mas mais do que isso, a gente está ganhando todo esse relacionamento de conversas, de soluções que a gente escuta, que a gente é apresentado, que a gente socializa aqui, e às vezes a gente pode adaptar isso para os nossos problemas que a gente tem dentro do Unimed Blumenau. Então, o processo hoje da Unimed Blumenau aqui dentro, ele é muito simples. Estar envolvido no ecossistema, Uhum. né? E a partir daí, novos gatilhos podem ser de problemas ou de soluções que a gente possa estar apresentando tanto das coisas que a gente desenvolve para o mercado, como dos problemas que a gente possui que o mercado oferece para a gente. Uhum. Então, basicamente, é isso que a gente faz aqui dentro do Centro de Inovação. Então é isso, a gente finaliza assim. Quero agradecer teu tempo. Muito obrigada pela participação no podcast e tá sempre aberta as portas aqui no Economia SC para a Unimed Blumenau também. Muito obrigado pela oportunidade, pela troca de experiências aqui e estamos à disposição sempre. Obrigado. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Nos vemos no próximo episódio.